Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:03. Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 9 de maio de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Vamos aos destaques desta segunda. Diesel da Petrobras fica mais caro a partir desta terça-feira. Mega Sena, a aposta do Rio de Janeiro leva prêmio de 4,4 milhões de reais. Soja inicia a semana em baixa na Bolsa de Chicago, ainda pressionada pelos mercados avessos ao risco. Mesmo com queda constante nos índices de violência, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deflagra operação de combate à criminalidade violenta. Governo de Goiás e OVG começam a campanha Aquecendo Vidas 2022. Petrobras eleva preço do diesel em 8,86%. Gasolina fica inalterada. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. 12:04, uma ótima tarde de segunda-feira para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A Petrobras anunciou hoje que vai elevar o preço do diesel para distribuidoras. O preço médio do litro vai passar de R$4,51 para R$4,91 a partir de amanhã, terça-feira. Os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados. Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias, desde 11 de março. Naquele momento, a alta refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado. A Petrobras afirmou ainda, considerando a mistura obrigatória de 90% do diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da petroleira no preço pago pelo consumidor passará de R$4,06 em média para R$4,42 a cada litro vendido na bomba. E uma aposta de Vassouras Rio de Janeiro acertou as 6 dezenas do concurso 2.479 da Mega Sena e levou o prêmio de R$4.456.908, sorteado no sábado. Confira os números sorteados: 10, 15, 17, 20, 21 e 35. A Quina teve 90 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$26.882,94. Já a quadra teve 5.989 apostas ganhadoras, cada uma levou para casa R$577,12. O concurso 2.480, que será realizado na próxima quarta-feira, tem prêmio estimado em R$27 milhões. No concurso anterior, realizado na última quarta-feira, um bolão de apostadores de Santa Catarina acertou as 6 dezenas e levou R$58,9 milhões. E uma ação conjunta das polícias civil e militar cumpriu mandados de prisão contra supostos ladrões e receptadores envolvidos no desvio de cargas e outros delitos aqui em Goiás. A chamada Operação Tranca de Aço ocorreu neste domingo, comandada pelos agentes civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas de Goiás. A corporação não precisou até o momento quantas pessoas foram presas e nem quais municípios do estado receberam a operação. Contudo, a polícia afirma que a maioria dos presos integram organizações criminosas distintas e estão envolvidos em vários tipos de subtrações de cargas de medicamentos, agrotóxicos e grãos principalmente. Jornal do Meio-Dia. 12:07, vamos ao boletim da Polícia Rodoviária Federal do fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Quem traz os detalhes é o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou 14 acidentes que deixaram 4 pessoas feridas e, lamentavelmente, uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Dos quase 2.000 motoristas que foram autuados em infrações, o destaque fica para 60 deles que foram reprovados no teste de alcoolemia. Infelizmente, mais um acidente com morte com possibilidade de ter o envolvimento de embriaguez ao volante.
2 jovens que viajavam na manhã de ontem pela BR-153 entre Goiânia e Aparecida, eles acabaram perdendo o controle da moto. Ela acabou batendo na defesa metálica e o condutor, que era inabilitado, já caiu morto no canteiro central. O que sobreviveu, o passageiro de 25, informou aos agentes da polícia que eles passaram a noite em uma festa e estariam voltando para casa. Também ainda encontrados com ele, embalados em um pano extenso, várias e várias latas e garrafas de bebidas alcoólicas. Inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. E voltando falando de esporte, o Santos goleou o Cuiabá por 4-1 na noite desse domingo na Vila Belmiro, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e assumiu a vice-liderança da competição. Em noite inspirada, o Peixe jogou bem, empolgou os pouco mais de 7.000 torcedores presentes e construiu o placar com gols de Léo Batistão, Marcos Leonardo, Ângulo e Juan Seco. Alisson descontou para o Dourado. A vitória levou o Santos aos 10 pontos, agora vice-líder e atrás apenas do Corinthians com 12. Já o Cuiabá continua com 7 pontos no meio da tabela. Os compromissos agora são jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. O Santos recebe o Curitiba na quinta-feira às 21h30, horário de Brasília, na Vila Belmiro. O Peixe perdeu o jogo de ida por 1-0. Já o Cuiabá recebe o Atlético Goianiense na Arena Pantanal na quarta-feira às 22h. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Max Verstappen garantiu o título da inauguração do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Depois de largar em terceiro, o atual campeão do mundo ultrapassou Charles Leclerc e Carlos Sainz para terminar em primeiro. Os rivais da Ferrari completaram o pódio, como o monegasco em segundo e o espanhol em terceiro. A vitória, com direito à volta mais rápida, garante mais 26 pontos para o holandês, que encosta na liderança do campeonato, ainda nas mãos de Leclerc. Charles chegou a 104 pontos com a segunda colocação, enquanto que Verstappen foi a 85 pontos. George Russell também foi um dos destaques da corrida. Depois de largar na 12ª posição, o jovem britânico escolheu uma boa estratégia, deu sorte com o safety car e terminou em 5º, à frente do companheiro de equipe Lewis Hamilton. E vamos ao agronegócio. A semana, que é bastante importante para o mercado internacional de grãos, começou negativa para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Perto das 8h10 da manhã, horário de Brasília, as cotações recuavam entre 13 e 13,75 pontos nos principais contratos, levando o maio a $16,42 por bushel, o julho a $16,09 por bushel e o agosto a $15,57 por bushel. Ao lado dos fundamentos, onde o clima nos Estados Unidos é a chave mais importante, com sinais ainda preocupantes para regiões determinantes de produção, o mercado ainda é pressionado pelo sentimento de aversão ao risco que ronda os principais ativos mundo afora. Nesta segunda, o mercado ainda espera pelo novo boletim semanal de acompanhamento de safras do Departamento de Agricultura americano às 17h e também o de embarque semanal de grãos. Mas, mais do que isso, se prepara para o novo reporte mensal de oferta e demanda que o departamento traz nesse dia 12, com as primeiras projeções para a safra 22-23, o que intensifica muito as especulações entre os grãos. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O ex-presidente do Senado, atual presidente da mais importante das comissões da Casa, a Comissão de Constituição e Justiça, senador pelo Amapá, sentiu dores abdominais em Brasília e foi operado em São Paulo, lá no Hospital Vila Nova Star. Dizem que estava com pus na cavidade abdominal. Nada que não possa ser resolvido em Brasília. A auxiliar da minha sogra, a Marisete, estava com apêndice supurado já há dias. Ela estava de folga, ligou dizendo que não queria morrer sozinha e aí foi atendida num hospital de Brasília próximo ali e está bem, não precisou ir para São Paulo, mas nem todos são iguais perante a lei, né? Tem gente que se considera superior, às vezes não tem jeito mesmo, tem mais recurso lá. Eu ainda não sei da gravidade do senador Alcolumbre, tomara que ele se recupere tanto quanto a Marisete. Gente, lá em São Paulo, incrível, fantástico, extraordinário. Selou-se a união Lula-Alckmin. Eles foram antagonistas por mais de 20 anos na política brasileira. Era a polarização
de mais de 2 décadas. PSDB e PT. Ele, inclusive, foi candidato à presidência da República, né, pelos tucanos, e selou-se essa união sob o testemunho do PT, do Partido Comunista do Brasil, do PSOL, do Partido Socialista Brasileiro, da Rede e do Solidariedade. E ele fez um discurso interessante, discurso assim meio culinário. Ele disse: mesmo que discordem, eu entendo que Lula é um prato que cai bem com chuchu. Eu acredito que venha a se tornar um hit da nossa culinária. Para os mais jovens, eu explico que hit era quando eu era jovem, eu ouvia as hit parade, né? As músicas que eram as mais ouvidas, as mais tocadas, né? As mais populares. Esse era um termo que se usava lá na época. E ele está assumindo o apelido de chuchu, né? Tanto que Lula depois disse: então nós vamos sair daqui e vamos comer chuchu, né? Haddad, Lula com chuchu vai ser o prato da moda, disse Lula. Ele gravou isso porque ele está isolado por estar com Covid. Esses partidos todos que eu falei para você vão pegar 24% do horário no rádio e na televisão. O Bolsonaro vai ter 19%, mas para ele 19% é infinito, porque ele não tinha nada praticamente, há alguns segundos, e se elegeu presidente, né? Também não tinha dinheiro nenhum e se elegeu, né? Agora o PL vai ter a maior fatia desse fundo eleitoral. Por quê? Porque derrubaram o veto do presidente. Ele tinha vetado o fundo eleitoral, né? Mas derrubaram o veto. Então não foi ele que se deu, né? Aliás, foram os deputados e senadores que inventaram esse fundo eleitoral. Depois que a justiça proibiu que as empresas fizessem doações, vale dizer, as empreiteiras da Lava Jato, né? Não conseguiram pegar ainda os que se valeram disso e tiraram dinheiro da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, pegaram das empreiteiras, porque o Supremo mandou devolver tudo, né? Mandou devolvê-los das prisões para a liberdade. É uma coisa incrível. Bom, eu falei em Supremo, eu queria mencionar uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Fachin, que é do Supremo também, em que ele concordou com a sugestão do ministro da Defesa de divulgar as sugestões dos militares da área cibernética para melhorar a segurança, a transparência e a confiança nas apurações. Os militares estão se oferecendo, não é uma tomada de partido, é para garantir a apuração dos votos de todo mundo, dos votos de Lula, dos votos de Bolsonaro, dos votos de Ciro, dos votos não sei lá mais quem, né? É para garantir isso para todos os eleitores. E por fim, eu só queria lembrar uma coisinha, né? Esse ônibus da dupla Alexandre e Conrado está na UTI, Alexandre morreu, morreram 7, né, com ele, 7 em 19 pessoas que estavam dentro do ônibus, é muita coisa, um ônibus que não ficou esmagado, ele saiu da estrada, capotou no Valetão Central, lá na Regis Bittencourt. O que estava faltando? O que fez diferença entre vida e morte? Cinto de segurança, que se usa em ônibus sim, principalmente quando a gente está dormindo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:17, primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. E já vamos voltar destacando para você que mesmo com queda constante nos índices de violência,
Secretaria de Segurança Pública do Estado deflagra operação de combate à criminalidade violenta. Governo de Goiás e OVG começam a campanha Aquecendo Vidas 2022. Magda Mofato é a nova presidente do PL em Goiás. Os detalhes você vai saber já já aqui no Jornal do Meio-Dia. Logo após o intervalo, não saia daí. Jornal do Meio-Dia. 12:21, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. E o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ofício ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Edson Fachin, no qual pediu a retirada do general Heber Garcia Portela da Comissão de Transparência das Eleições. Nogueira ainda avisou que, a partir de agora, quer centralizar as demandas da comissão. O movimento do ministro de Defesa foi visto por integrantes do TSE como uma demissão do general Portela, algo que pode ser considerado irregular porque os integrantes da comissão foram nomeados em portaria do TSE. Sem mudança da portaria, entendem os integrantes do Judiciário, o ministro da Defesa não poderia se autonomear. Heber Garcia Portela, comandante de Defesa Cibernética, fez uma série de sugestões ao TSE para o processo eleitoral. Parte delas não aceita pela comissão. Os pontos levantados pelo general vão na linha das contestações frequentemente feitas pelo presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral. Ele foi escolhido para integrar a comissão em 2021 pelo então ministro da Defesa, Walter Braga Neto. E a deputada federal Magda Mofato, esposa de Flávio Canedo, ex-presidente do Partido Liberal de Goiás, é a nova presidente da sigla no estado. A repentina presidência se dá pela desistência de Flávio em estar à frente do partido depois de 10 anos como presidente. Magda, que é madrinha política de Gustavo Mendanha, do Patriota, tem agora mais um desafio na vida política: apoiar de forma redobrada o candidato de Jair Bolsonaro ao governo goiano, Vitor Hugo, mesmo não concordando com a orientação. Canedo, em uma entrevista em março desse ano, disse que não sairia da presidência do partido, algo que já era ventilado nos bastidores. Ele chegou a afirmar: continua como está, para a tristeza de alguns. Naquela época, ao ser questionado se a chegada de Vitor Hugo representaria um racha na sigla, Flávio descartou a ideia. Acontece, Daliana, que segundo o pré-candidato ao Senado por Goiás, Wilder Moraes, a saída de Flávio se deu por exigência da presidência nacional, comandada por Valdemar Costa Neto, com o intuito de apaziguar os ânimos goianos, com o apoio dividido entre Vitor Hugo e Gustavo Mendanha. Se o objetivo da saída de Flávio era dar paz ao PL em Goiás, a entrada de Magda parece não melhorar a situação. E uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar cumpriu mandados de prisão contra supostos ladrões e receptadores envolvidos no desvio de cargas e outros delitos em Goiás. A chamada Operação Tranca de Aço ocorreu nesse domingo, comandada pelos agentes civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubo de Cargas de Goiás. A corporação até agora não respondeu à imprensa quantas pessoas foram presas, quais municípios do estado receberam tal operação. Contudo, a polícia afirma que a maioria dos presos integram organizações criminosas distintas e estão envolvidos em vários tipos de delitos, como o roubo de cargas de medicamentos, agrotóxicos e grãos, principalmente. E no esporte, uma partida bastante movimentada no Allianz Parque. Palmeiras e Fluminense empataram no duelo válido pela 5ª rodada do Brasileirão. Dudu, após cruzamento de Scarpa, abriu o placar, mas Cano deixou tudo igual, completando o passe de Caio Paulista. Um resultado que não agrada nenhuma e nem outra equipe em termos de tabela, já que ambos estão colados na segunda metade da classificação. Com o empate, o Palmeiras foi aos 6 pontos e ficou na 13ª posição da tabela do Brasileirão. Logo atrás vem o Fluminense, que chegou aos 5 pontos e está em 15º, 2 posições acima da zona do rebaixamento. As duas equipes têm compromissos pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Às 19 horas, o Palmeiras enfrenta o Juazeirense fora de casa. Mais tarde, às 21h30, é a vez do Fluminense encarar o Vila Nova aqui em Goiás. Pelo Brasileirão, as equipes jogam no próximo sábado. Palmeiras recebe o Bragantino às 4h30 da tarde, novamente no Allianz Parque. E o Fluminense joga contra o Atlético no Raulino de Oliveira às 21 horas. E Fortaleza e São Paulo empataram também 1-1 na noite deste domingo no Castelão pela 5ª rodada do Brasileirão. Luciano fez o gol do time paulista e Iago Pikachu buscou a igualdade para os donos da casa. Depois de um primeiro tempo muito ruim das duas equipes, ambos os times melhoraram na segunda etapa e deram um pouco de emoção ao duelo. De qualquer forma, o resultado também frustrou os planos de ambas as equipes. O tricolor queria colar nos líderes e o Leão deixar a lanterna.
O empate faz o Fortaleza somar o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro, mas o time segue na lanterna da competição. E o São Paulo, com 8, é o quinto colocado, 4 pontos atrás do líder e rival Corinthians. Fortaleza e São Paulo voltam a campo na quinta-feira pela Copa do Brasil. O Leão, depois de vencer na ida por 3-0, visita o Vitória às 19 horas em Salvador para confirmar vaga nas oitavas de final. E o tricolor, que empatou em 2-2 na ida contra o Juventude às 19h30 na Arena Barueri pelo Brasileirão. Os dois times jogam no próximo domingo. Às 16 horas o São Paulo recebe o Cuiabá no Morumbi e às 18 horas o Fortaleza visita o Botafogo no Rio de Janeiro. No agronegócio, o tempo mais seco trouxe novas quebras para a safra de milho do Brasil em 2021-22, agora com uma redução estimada em 5 milhões de toneladas na colheita de inverno do Centro-Sul, após as lavouras de verão do cereal e de soja terem sofrido com estiagem, é o que afirmou nessa segunda consultoria AgRural. A segunda safra, estimada em 85,9 milhões de toneladas no mês passado, agora está projetada em 80,9 milhões de toneladas, ainda um recorde, graças a um expressivo aumento da área plantada, estimulada por bons preços. A falta de umidade em vários pontos do centro-sul do Brasil ao longo de abril e especialmente na segunda quinzena do mês, levou a AgRural a revisar para baixo sua estimativa de produção de milho na safrinha 2022. Com a área praticamente estável em relação ao mês passado, 14 milhões de hectares, 6% acima do ano passado, o que pesou no corte de produção foram as produtividades que caíram em todos os estados do Centro-Sul, com exceção do Paraná. As maiores perdas de rendimento são registradas em Goiás e áreas mais tardias de Mato Grosso, mas também a redução de potencial em Minas Gerais, São Paulo e norte de Mato Grosso do Sul, é o que afirmou a consultoria. A média da região é estimada agora pela AgRural em 96,3 sacas por hectare, contra 102,5 sacas em abril e 70,7 sacas na safrinha de 2021. Jornal do Meio-Dia. 12:28, mesmo com queda constante nos índices de violência, a Secretaria de Segurança Pública do Estado deflagra operação de combate à criminalidade violenta. Os detalhes nós vamos conferir nessa matéria com Osana Alves. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública, deflagrou a operação de atuação integrada de combate à criminalidade violenta, que terá a participação de todas as corporações e instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esta é a primeira de uma série de operações integradas que estão programadas para acontecer e que têm como objetivo a manutenção do trabalho integrado e o fortalecimento do enfrentamento da criminalidade violenta. A operação visa dar continuidade na redução dos crimes, como tem acontecido desde o início da atual gestão. Entre as ações da operação estão ações ostensivas e de saturação em pontos estrategicamente determinados, a realização de levantamento de inteligência voltado a identificar responsáveis por liderar e organizar ações criminosas na capital e realizar a inspeção de segurança contra incêndio e pânico em estabelecimentos comerciais. A primeira operação será realizada na capital e as seguintes na região metropolitana da capital, região do entorno do Distrito Federal e demais regiões do estado. De Goiânia, Osana Alves. 12:29, já de volta com o Jornal do Meio-Dia, mais um intervalo. E já no próximo bloco vamos destacar para você: governo federal estabelece regras para o Registro Nacional Positivo de Condutores. Governo de Goiás e OVG começam a campanha Aquecendo Vidas 2022. Goiás vai investir R$427 mil na Romaria de Trindade. Os detalhes já, logo após o intervalo. Jornal do Meio-Dia. 12:32, já de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou hoje uma deliberação que regulamenta o Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro de Bons Motoristas. O objetivo é permitir que as unidades da federação concedam benefícios fiscais ou tarifários para condutores que não tenham cometido infração de trânsito nos últimos 12 meses. A norma entrou em vigor em março do ano passado, mas precisava de regulamentação para valer.
O texto não detalha quais benefícios poderão ser concedidos, mas diz que eles vão ser oferecidos na forma da legislação específica dos governos estaduais, Distrito Federal e municípios. O governo do Distrito Federal informou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a competência para organizar, administrar e manter o referido cadastro é da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. No ano passado, o secretário nacional de Trânsito, Frederico Carneiro, disse em audiência pública na Câmara dos Deputados que as vantagens podem incluir, por exemplo, descontos em tributos, pedágios e nos valores de locação e seguro de veículos, entre outros benefícios. E uma adolescente de 15 anos, Daliana, morreu após uma caminhonete capotar enquanto disputava um racha com outro veículo na Avenida T9, esquina com a Rua C155, no Jardim América, na madrugada deste sábado em Goiânia. Ela teria sido arremessada pela janela e caído a 20 metros do carro, segundo a Polícia Civil. O condutor do veículo, Eduardo Henrique de Souza Rezende, de 22 anos, transportava outros 3 passageiros, além da vítima. Eles ficaram presos às ferragens, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros, encaminhados para hospitais. O condutor teria dado entrada em uma clínica ortopédica, mas fugiu do local. Em relato à Polícia Militar, Eduardo Henrique disse que perdeu o controle do veículo, bateu com uma árvore e capotou. No outro carro que estaria disputando o racha da marca BMW estavam outros 2 passageiros. A polícia tenta localizar o condutor da BMW, identificado como Arthur Yuri, morador de um condomínio de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, uma das pessoas que estava no veículo e foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás, Hugo, relatou que o grupo passou a madrugada em uma boate no setor marista, onde ingeriram bebida alcoólica. A adolescente de 15 anos que morreu, segundo uma das vítimas, também ingeriu bebida alcoólica e, apesar de ser menor de idade, estava dentro da boate porque conhecia os proprietários do estabelecimento. Jornal do Meio-Dia. Goiás vai investir R$427 mil na Romaria de Trindade. A matéria é com Osana Alves. O governo de Goiás vai investir R$427 mil na festa do Divino Pai Eterno em Trindade, que será realizada de 24 de junho a 3 de julho deste ano. O montante é proveniente do programa Goiáses, iniciativa gerenciada pela Secretaria de Estado da Cultura e que concede incentivo mediante abatimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS de empresas. A Romaria de Trindade é um dos rituais mais significativos da festa do Divino Pai Eterno. Pela rodovia dos Romeiros, localizada na GO 060, milhares de fiéis percorrem aproximadamente 18 quilômetros no trajeto entre os municípios de Goiânia e Trindade, chegando até o Santuário Basílica, como forma de pagar promessas, pedir graças e agradecer bênçãos alcançadas. A programação atrai devotos de várias cidades e de diferentes estados e deve reunir 5 milhões de pessoas nos 10 dias de duração do evento. De Goiânia, Osana Alves. E tudo igual. No duelo gaúcho do Brasileirão, Juventude e Inter empataram em 1-1 na noite deste domingo no Alfredo Jaconi, em confronto pela 6ª rodada da competição. O zagueiro Vitão abriu o placar de cabeça para o Colorado no início do segundo tempo após cobrança de falta dentro da área. Mas o Juventude igualou nos acréscimos na mesma jogada com o paraguaio Oscar Ruiz. O time de Eduardo Batista evita a derrota no Alfredo Jaconi, porém segue sem vencer na competição. O Inter, por sua vez, mantém a invencibilidade sob o comando de Mano Menezes, mas perde a chance de entrar no G4. Com o empate, o Juventude chegou a 3 pontos e ganhou uma posição na tabela em 18º, também na zona do rebaixamento. Já o Inter foi a 8 pontos e ocupa a 8ª posição, mas pode ser ultrapassado por Avaí e Coritiba, que jogam hoje, segunda-feira. O Juventude volta a campo na quinta-feira, mas pela Copa do Brasil. O Papo visita o São Paulo às 19h30 na Arena Barueri, no jogo de volta pela 3ª fase. No Brasileirão, o próximo rival do time de Caxias do Sul será o Avaí no domingo, às 18 horas, na Ressacada. Já o Inter só entra em campo no sábado, dia 14, contra Corinthians, às 19 horas no Beira-Rio. E as importações de soja da China subiram em abril em relação ao mês atrás, ajudadas pela chegada de cargas atrasadas por causa do mau tempo e de colheitas lentas aqui na América do Sul. É o que mostraram dados alfandegários nesta segunda-feira. O maior importador de soja do mundo trouxe 8,08 milhões de toneladas da oleaginosa em abril, um aumento de 27% em relação a 6,35 milhões de março, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas.
Os números também subiram ante 7,45 milhões de toneladas registradas em abril do ano passado. Os carregamentos atrasados de soja brasileira chegaram gradualmente. As importações de soja da China em maio devem continuar subindo e atingir cerca de 9,4 milhões de toneladas. É o que disse o analista da seção agrícola Mixtel de uma consultoria da sede da China. Nos primeiros 4 meses deste ano, a China já importou 28,36 milhões de toneladas de soja, queda de 0,8% ante os 28,59 milhões do ano anterior, segundo esses dados. O mau tempo no Brasil atrasou a colheita e as exportações do principal fornecedor de soja da China, levando a menores chegadas nos primeiros meses do ano. Os preços do farelo de soja da China subiram para recordes à medida que os suprimentos diminuíram, mas caíram à medida que mais cargas chegaram. A China deve precisar de 7 a 8 milhões de toneladas de soja por mês até agosto, é o que relataram os traders. Jornal do Meio-Dia. 12:38 e o governo de Goiás e a OVG começam a campanha Aquecendo Vidas 2022. Vamos conferir os detalhes nesta matéria de Osana Alves. O governo do estado, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás e do Gabinete de Políticas Sociais, realiza a campanha Aquecendo Vidas. O objetivo da campanha é garantir proteção à população vulnerável nas noites de inverno. Em 2022, a campanha vai distribuir 70 mil cobertores adquiridos pelo governo de Goiás e vai arrecadar agasalhos novos e usados em bom estado de conservação, doados em parceria com empresas e instituições. Neste ano, as doações poderão ser entregues em 9 pontos diferentes instalados em Goiânia, entre os dias 9 e 25 de maio. As peças serão distribuídas ao longo dos meses mais frios do ano a entidades sociais, famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua e refugiados. A campanha Aquecendo Vidas 2022 conta com apoio do Corpo de Bombeiros, Junta Comercial do Estado de Goiás, Saneago, Associação Comercial e Industrial de Goiás, Shopping Bougainville, Shopping Cerrado e Enel Goiás. Cada parceiro será responsável por um ponto de coleta de agasalhos. As doações poderão ser entregues no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e na sede da OVG em Goiânia. Realizada todos os anos pelo governo de Goiás, OVG e GPS, a campanha Aquecendo Vidas já distribuiu mais de 130 mil cobertores desde 2019, além dos 70 mil adquiridos para este ano. As mais de 200 mil peças compradas desde o início da gestão representam um investimento de 6,5 milhões de reais pelo governo do estado. De Goiânia, Osana Alves. 12:40. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.